início ao nosso culto de hoje. Graças a Deus, por todos os irmãos que já se fazem presente nessa noite. Vamos pedir a Deus também por aqueles que estão a caminho e aqueles também que não poderão comparecer. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deste, por mais essa oportunidade para reunirmos e louvarmos o Teu nome, ó Deus. Amém. Te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui neste dia, ó Deus, pelos ensinos durante a manhã, pelo culto administrativo, ó Deus. E te agradecemos por mais neste momento, Senhor, nos encontrarmos aqui, ó Deus, reunidos no único propósito de te servir, de te adorar e de conhecer mais de ti, ó Deus. Amém. Esteja nos dando a tua direção em tudo que ainda for acontecer no dia de hoje, ó Deus. Continue falando aos nossos corações, ó Pai, abençoando, Senhor, a vida de cada irmão, ó Deus, e que possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra, Deus. Amém. Fica conosco durante este culto e sempre, sempre, Senhor. Te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos louvar a Deus com o hino 135 do cantor cristão. Os irmãos se coloquem de pé e vamos juntos louvar a Deus. (135) 135, cantor cristão. Convidar o irmão Jesuíto para ajudar aqui na regência. Faremos agora a leitura da palavra de Deus. Abrimos as nossas Bíblias em Salmo 100.
faremos uma leitura coletiva. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Graças a Deus, né? Um hino de adoração a Deus com toda a sua soberania, né? Louvamos a Ele pela sua criação e por tudo, né, que Ele tem feito em nossas vidas. Os irmãos podeis assentar. Em relação aos avisos da semana, né, mantemos os nossos cultos nas quartas-feiras à noite. Domingo pela manhã temos a escola bíblica dominical, em seguida o culto também. E nas segundas e quartas-feiras. Também gostaria de deixar alguns pedidos de oração aqui com a igreja, né? Estamos iniciando hoje, né, com o pastor Fábio como pastor efetivo da nossa igreja, que os irmãos possam orar, né? Eu creio que em todo esse processo de transição, todos uns oraram, mas que Deus continue também abençoando no decorrer dessa trajetória. A gente sabe quando inicia, não sabe quando termina, mas Deus sabe, né? Tudo tem um tempo, um propósito determinado por Deus, então que os irmãos estejam orando, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Pedimos oração também em relação à transferência de DAI, né? Que está em processo aí, que Deus possa continuar entrando com providência. Cremos que Deus está providenciando tudo, né? Também gostaria de pedir oração em favor dos irmãos que estarão em viagem nesse período do carnaval, né? Alguns a trabalho, outros a passeio. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, guardando, livrando e protegendo, tá? Que os irmãos estejam em constante oração também. Eu vou passar a oportunidade para a Cláudia, que vai fazer um solo nessa noite. Boa noite, irmãos. Para mim é sempre um prazer estar aqui nessa igreja e onde os meus tios, meus primos são membros, e agora onde o pastor Fábio e a irmã Daiane, que também já foram meus pastores, estão aqui à frente desse trabalho, e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Esse mundo ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada nas mãos. A vida foi rosa, vermelha, cravada na cruz. Que passa por sentiu compaixão. A rosa no chão do sertão, esvaindo em pé, perdido a cor, sem ter expressão. Mas o seu peito se alegra, a mão que esmagou. E quem a feriu, concedeu perdão.
está com o grupo de louvor. Enquanto louvamos a Deus, os irmãos também terão a oportunidade de entregar dízimos e ofertas. Vamos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor. Que seja a intenção do nosso coração a cada dia, mais do Senhor em nossas vidas e menos de cada um de nós. Que Ele cresça, que nós possamos diminuir.
Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Ele será, jamais verás tua vida em pranto se findar. Ele será, se ao Senhor meu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorrisos suas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos, e com amor ao céu te levará. Ele será, jamais verás tua vida em pranto se findar. Ele será, se ao Senhor meu coração entregar. Ele será, jamais verás
Tu estás comigo. Vem-me porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Creia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Entrega o teu caminho ao Senhor. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Vem-me porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém. Cristo. Vamos orar a Deus, né? Agradecendo por essa primeira parte, agradecendo pelos dízimos e ofertas, pedindo a Deus direção pela segunda parte do culto. Vou pedir à irmã Yara que esteja orando. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós estamos aqui alegres porque o Senhor está conosco. Amém. Querido e amado Deus, nesse instante eu rogo a Deus pela continuação deste culto. Amém. Que o Senhor, ó Deus, esteja presente e que fale aos nossos corações nesta noite através da Tua palavra. Amém. Nós rogamos, Senhor, e agradecemos pelas pessoas que se dispuseram, ó Deus, a entregar os seus dízimos e ofertas, e que esta igreja, ó Deus, tenha temor e tremor diante do Senhor para usar cada centavo que entra nessa igreja. Amém. Nós te adoramos pela beleza da tua santidade e rogamos, ó Deus, pelo pregador, que o Senhor
use a boca, o coração e a mente do teu servo para nos falar nessa noite. Amém. É no nome forte e poderoso do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Fala, está com pastor. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus nos seja multiplicada. Amém? Amém. Queridos, que alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez esta noite. Um bocado de gente que eu chamei veio, hein? Se vocês me viciarem assim, eu vou chamar direto. Começando de trás para frente. Moisés, eu vi fotos de Moisés, parece que foi ontem. O Itacaré já está aí com Duda, né? Graças a Deus, mais bronzeados. É isso aí. Moisés foi ovelha ali em Catiba, veio para a conquista, e eu vim atrás. Arthur, Andréia, Igor, todos ali ovelhas de Catiba, estão mais para aqui para a conquista do que para Catiba, e eu vim atrás também, né? Quem mais está aí? Quem é esse jovem aí? Irmão atrás do irmão Genival? Atrás do irmão Genilson. Filho de Nilson, uma senhora que trabalha com as irmãs. Ok, Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo. Aqui, pastor Vanilson e a família. Apresenta aí, pastor, para a igreja. Finge que eu não sei que é minha parente. Minha esposa, a sogra, irmã de Nalva e a irmã Glória, que é nossa companheira. Graças a Deus. E prima. Que alegria. Prazer. Fiquei feliz quando o pastor Vanilson. Glória que eu nem chamei, viu? Mas a família eu nem chamei. Ele viu a postagem, irmãos. Lembra que eu falei da postagem, da importância de postar? Ele viu a postagem, descobriu que era hoje o dia e avisou os irmãos: não vou lá não. Vou deixar vocês hoje aí que eu vou lá. Está com o pastor, está com a igreja, congregando com eles ali hoje. Então, uma alegria demais ter vocês aqui, né? Taiquinho com a esposa? Alegria, Jéssica, né? Alegria ter vocês aqui conosco. Vamos para cá agora. Irmão Flávio já é membro da igreja, hoje se tornou introdutor. Logo, logo vai estar expandindo aí, né? Seus cargos. E essa turma aí, irmão Jesuíta, que está atrás do irmão Flávio, do lado do irmão Flávio, quem é? Aqui é Iula e Denise, amigas de um amigo de Vinícius. Deus abençoe, Deus seja bem-vinda. Nossa, também. Muito bem, amém. Não é para, né? Só para não ter mal entendido, né? Suas também. Muito bem. Deus abençoe. A irmã Charlene, seu digníssimo esposo, né? E esse jovem que é parente também do lado? Aqui é o irmão de Duda. Irmão de Duda, não conhecia. Prazer, viu? Deus abençoe. A família do Felipe, chamei Felipe, graças a Deus, veio de novo, vou tornar a chamar. Né? Venha mesmo. Chaveirinho está aí, dona Dalila, Deus abençoe. Mandei um áudio hoje aí. O Monique chamou também a turma e dona Dalila está aí mais uma vez conosco, né? A tia já não é mais conhecida, né, tia Miriam? Já não é mais desconhecido da igreja há muito tempo, né, pastor? Deus abençoe a senhora. Está aqui Iga, mais Cláudia, ovelhas ali de Anagé, vieram para a conquista e eu vim atrás também, né? E aqui está irmão Jonas, com toda a sua, ou parte de sua parentela, de Cabralha. Estão por aqui hoje, que Deus abençoe a vida de vocês. O casal aqui também, parente também? Filho? Pronto, Deus abençoe cada um de vocês, né? Talvez seja mais difícil segurar o pessoal de Cabralha aqui, não é? Mas o de Conquista e o de Anagé, quem sabe? Vocês estão morando aqui, né? De repente a gente fecha as portas aí, não deixa sair ninguém, né? O Flávio está em jesuíta, qualquer coisa. O de Cabralha está morando aqui. Hein? Está morando aqui. Já estão morando de Cabralha? Já estão morando aqui? Pode fechar a porta? Fecha, ninguém sai mais. Só deixa entrar. Aí Moisés, Duda, Charlene está aí também, né? Uma alegria, como eu falei, ter vocês aqui. Que maravilha, né, queridos? É uma bênção nós estarmos novamente congregando juntos. E é tão gostoso quando a gente passa por alguns lugares e deixa assim tanta gente boa para trás e o futuro nos reserva, né? Nos encontrar novamente. Quem sabe, de repente, em uma oportunidade ou outra, a gente vai estar mais junto ainda, congregando, né? Mais uma vez. Os caminhos do Senhor são desconhecidos para nós, mas Deus já tem tudo trilhado, né? Tudo traçado.
E minha mãe, essa jovem aí, deixei por último, né? Não é mais desconhecido dos irmãos, mas vai estar congregando conosco aqui, né? Graças a Deus. Não sei se já despediu da igreja que estava, ou está nesse processo ainda, né? Mas vamos ter esse privilégio de estar congregando junto aí depois de tanto tempo. Tá bom, queridos? Então que Deus abençoe a vida de cada um. O que é que nós vamos dizer aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E fiquem. Voltem e fiquem. Bom? Estão combinados. Meus amados, depois de 15 anos, estamos aqui. Estamos chegando ainda. Estamos colocando as coisas em ordem ainda. É bagunça para todo canto. Está difícil até de receber visita ainda. Mas, eu disse na quarta-feira aqui para os irmãos, no domingo, na segunda eu gravei, na terça eu gravei um áudio para a turma de Catiba, na quarta eu falei aqui, hoje pela manhã eu falei, e agora de noite eu repito. O pastor Vanil sabe, despediu-se de Castanho não tem tanto tempo, né? Sabe que é doloroso essas despedidas. Ficou quanto tempo lá, pastor? 6 anos e meio. 6 e meio, nós ficamos 15 e meio, pense. Então foi muito choro, foi muitas lágrimas, mas a obra não para. Falamos com os irmãos ali que é hora de procurar enxugar as lágrimas, engolir o choro, não esquecer do passado, olhar para frente, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na vida deles lá, nas nossas vidas aqui. A obra de Deus e a obra tem que ser para o Senhor a cada dia. Amados, mas mudamos de cidade, mudamos de casa, mudamos de igreja, mas o princípio é o mesmo. Os valores são os mesmos, né? A obra é a mesma, tem o mesmo dono, é o Senhor Jesus. E a palavra não podia ser outra, não podia ser diferente. Nós precisamos combater o pecado, nós precisamos combater as astutas ciladas do diabo. Foi a lição que iniciamos hoje pela manhã e vamos concluir, Deus permitir, antes que Jesus volte, se não voltar em tempo, na semana que vem, né? A obra do diabo, a queda, tudo relacionado à queda. E então temos que combater isso, combater o que o mundo está aprovando. Temos que combater aquilo que Deus já reprova, já reprovou e continua reprovando. E nós temos também que reconhecer os que são filhos de Deus. Perceba que no mundo que nós estamos vivendo hoje, todo mundo tem se intitulado cristão. Mas a Bíblia diz que até o diabo crê. Crê e estremece. Então nós, como povo, chamados, intitulados, podemos até dizer coroados, por que não, de tão grande graça sobre as nossas vidas, fomos colocados como filhos de Deus. Nós precisamos compreender, meus amados, a cada dia, que ser cristão vai muito além do que carregar um nome. Ser cristão vai muito além do que carregar um título. Ser cristão vai muito além do que frequentar a igreja, do que não perder culto, do que dizimar, do que ler a palavra, do que saber orar. Eu posso ser eloquente, eu posso ter facilidade em falar, eu posso ter facilidade em me expressar, eu posso ter facilidade, posso ter até o dom da oratória. Mas se o Espírito Santo de Deus não estiver falando comigo, não estiver movendo e moldando e mudando o meu coração a cada dia, de cristão, eu só posso ter um nome. Mas a Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece. Em 1 João, no capítulo 2, versos 13 a 17, nós vamos pensar um pouco nessa noite sobre este assunto. Conhecendo os filhos de Deus, uma autoanálise para cada um de nós, para que nós possamos nessa noite nos enxergar de fato, buscar dentro de nós de fato, se nós temos sido legítimos filhos de Deus, ou se temos simplesmente levado o nome de cristãos sem verdadeiramente ser. Em 1 João, capítulo de número 2, versículos 13 a 14, 13 a 17, perdão, o texto diz, 1 João, capítulo 2, verso 13 a 17, Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais,
porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Que Deus aplique e complete a sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Queridos, perceba que coisa extraordinária, conhecendo os filhos de Deus. Então, amados, no mundo em que nós estamos vivendo, os seres humanos têm perdido o senso de compromisso, têm perdido o senso de responsabilidade, têm intitulado-se muitas vezes cristãos por fazerem, como eu disse, parte de uma igreja, por estarem com o seu plano de leitura em dia, por não perderem culto, por estar envolvido em determinada obra. Mas a vida do cristão é muito mais do que isso. A vida do cristão é uma vida marcada por intimidade com o Senhor. A vida do cristão é uma vida marcada no momento em que ele está sozinho, no momento em que ele não precisa mostrar, nem demonstrar, nem revelar nada para ninguém. A vida do cristão é marcada por aquele momento onde ele tem o seu compromisso de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao Pai que está ao secreto. Porque a Bíblia diz: e aquele que está em secreto vos recompensará. Não precisamos fazer como aquele homem que foi para a praça e levantava suas mãos. Aquele homem que ia para a praça e dizia: Senhor, eu dou esmola, levanta no meio da congregação, eu dizimo tudo que eu tenho, eu faço isso, faço aquilo, aquilo outro. A Bíblia diz que o outro não ousava levantar a cabeça, mas contrito dizia que o Senhor Pai clamava pelo perdão, pela misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos fazer: clamar pelo perdão, pela misericórdia do Senhor. Há pouco vencemos um ano, estamos iniciando um ano, ainda em fevereiro, início de fevereiro, estamos iniciando o ano. Nós não sabemos o que o ano 2026 nos reserva. Nós não sabemos se o ano de 2026 vai se completar, porque Jesus está voltando. Nós não sabemos se o amanhã, dia 9 de fevereiro, vai existir, porque Jesus pode voltar hoje. Nós não sabemos se esse culto vai encerrar, porque Jesus pode voltar enquanto nós estamos aqui cantando, orando e adorando. Mas, amados, uma coisa nós temos que ter em mente: se o amanhã vier a existir, Jesus estará lá. Se o amanhã vier a existir, nós precisamos que Ele esteja conosco. E Ele estará, porque Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para os bons e os maus, a Bíblia diz que o Senhor contempla cada um. Mas para os seus filhos, o Senhor diz que acamparia os seus anjos ao nosso redor. Olha, acampar, armar tenda, fazer morada, estar presente, né? Ser presença. E que coisa maravilhosa, nós sendo conhecidos, muito além dos homens, ser conhecidos pelo Senhor como os seus filhos. Então esse texto nós tomamos como base. Olha que coisa: escreve para grupos de pessoas, o primeiro é para os pais. Escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Nós conhecemos, os pais já têm mais idade, os pais já têm alguma experiência a mais do que os seus filhos, então podem dizer para os seus filhos quem é Deus, pode mostrar para os seus filhos o tamanho desse Deus, pode contar as maravilhas para os seus filhos. Uma passagem que me chama muita atenção, algo tremendo, extraordinário, aquela passagem do povo ali pelo Jordão. Quando o Senhor cumpre a sua promessa na vida de Josué, diz: como fui com Moisés, assim serei contigo. E de fato, o mar vermelho lá atrás se abriu, o Jordão, no meio daquele aguaceiro todo, porque era tempo de muita água, o rio estava transbordando. O texto diz: as águas se abrem.
E o povo passa pelo meio do Jordão em seco. E lá no meio diz: peguem estas pedras. Cada representante daquelas tribos pegaram aquelas pedras. E disse: quando lá na frente os vossos filhos perguntarem que pedras são essas, vocês vão dizer que com mão forte o Senhor vos tirou do Egito. E o Senhor fez tudo isso. Pais, escrevo-vos, lembro-vos, lembremos do que o Senhor já fez por nós, para nós conseguirmos chegar até aqui, para que estas pedras que nós catamos nessa trajetória, como filhos de Deus, nós possamos mostrar para os nossos filhos, e dizer: tudo isso, meu filho, que eu passei, é um testemunho que eu tenho para te contar do poder e da grandeza deste meu Deus. Que pedras você está carregando hoje? Irmãos, é fácil carregar pedra? Não sei quando vocês já carregaram pedra, não é brinquedo não. Carregar pedra não é fácil, mas muitas vezes é necessário, né? Olha a quantidade de coisa que dá para fazer com pedra. Irmão Jonas esteve conosco lá, o pastor Gilberto, indo para Catiba pegar o restante das coisas. O reboque quebrou. Nós buscamos logo pau, buscando pedra, foi, irmão? Para calçar o pneu do reboque, para o reboque não chegar lá em Catiba, primeiro que nós, lá em cima da serra. Com pedras você faz poços, com pedras você faz casa, com pedra você faz um monte de coisa. Então, a princípio, pedra machuca. A princípio, pedra é pesada. A princípio, pedra é desnecessária. Mas nós, como filhos de Deus, podemos crer e tomar isso como herança. Que as pedras que talvez nós estejamos carregando hoje é para mostrar no futuro próximo, para os nossos e para aqueles que nos rodeiam, o poder do Deus que nós servimos. Quantas pessoas chupam limão fazendo careta? Aí você pega o limão, bate no liquidificador, faz uma deliciosa limonada. Olha que coisa maravilhosa. Eu contei pela manhã o sufoco que nós passamos essa semana em Tracatiba dos Cadai, né? A situação que aquele pneu ficou. Estourou ali sozinho, a alguns quilômetros de Catiba. Deus enviou uma pessoa, uma irmã, de lá da igreja, para ir no meio daquela estrada deserta, para me encontrar, pastor, e me dar uma carona de volta. Eu estava batendo canela, veio para Catiba. Meu Deus, o que é isso? E o Senhor nos conduziu até ali. Perdemos ao todo, acho que 1 hora de viagem. E o que o Senhor nos livrou nessa hora, queridos? Não vamos questionar, não, né? Deus sabe de todas as coisas. Passamos por tanta luta, passamos por tantas aflições muitas vezes, mas o Senhor sabe o porquê que nós estamos passando. Vamos só confiar, vamos esperar como filhos de Deus, porque Deus disse que honraria os seus filhos a cada dia. Quero te dizer que a vida cristã é muito mais do que estas coisas, e a Bíblia comprova. Primeiro, conhecemos os filhos de Deus pelos seus frutos. Vamos relembrar a história? Mateus 7, 14 a 20, então esse texto nós lemos, fala dos pais, fala dos jovens, né? Antes de passar para esse texto que nós falamos de Mateus 7, 16 a 20, fala sobre os jovens. Olha, escreves porque venceste o maligno. Meditamos pela manhã, não há tentação demasiadamente difícil, não há prova demasiadamente grande, né? Que não consigais suportar, porque junto com isso vem também os livramentos. Jovens, Deus nos tem feito escritas, porque vocês são fortes, porque no Senhor já venceste o maligno. Isso é uma palavra profética. No Senhor já venceste o maligno. Não adianta ficar correndo atrás de profecia por aí, não. Olha a palavra aqui: já venceste o maligno. As tribulações e as tempestades que vierem no Senhor, já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui diz: olha, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vamos lá, Mateus 7, 16 a 20. Texto conhecido, ratificando a fala que a vida cristã, ser conhecido como filho de Deus, é muito mais do que tarefas cotidianas ou rotina montada por nós mesmos dentro de um âmbito, mesmo que espiritual. Então diz aí em Mateus 7, 16 a 20: por seus frutos os conhecereis,
porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Irmãos, perceba que quando alguém nos encontra, ou quando alguém nos conheceu, ou conheceu de quem nós éramos filhos, diz assim: moço, você é a cara de seu pai. Alguns falam que eu sou a cara do meu pai. Eu digo, mas é importante ter saúde. Alguns falam, você é a cara de seu pai. Outros falam assim, você tem o jeito de sua mãe. Aí já é um elogio muito grande. E interessante que duas pessoas juntas ali, cada uma vê a característica, né, diferente na vida, na face do outro. Um olha e fala assim, a cara de uma cópia fiel. Tem gente que fala que Lara é minha cara. Tem outros que falam, mas é a mãe. É a mãe toda. Então eu sou irmão. Não tem cabimento. Outros falam, não é a sua cara, puxou a família do pai. Já outros falam, é a cara da mãe. Outros falam que Lara é a cara da avó. Desse jeito. Então, meus amados, quando as pessoas olham para nós, elas veem nossas características físicas. Né? É um traço, é um olhar, é um jeito, uma postura. Né? Às vezes eu faço assim, alguém fala, parecendo seu pai agora. Então, as pessoas olham para nós e identificam em nós a semelhança com os nossos em virtude do nosso trejeito, em virtude da nossa fisionomia. Né? Mas, amados, perceba que a palavra do Senhor diz que é pelos frutos que nós seremos conhecidos como filhos de Deus, não por nossa fisionomia. O Senhor diz em sua palavra que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Mas entra o pecado e desfigura. Então, se nós nos parecíamos com o Senhor, mais do que hoje, por conta do pecado no início, em virtude do pecado, isso foi desfigurando-se durante o tempo. Então, quando olham para nós, precisam enxergar em nós, agora não mais nosso trejeito, porque nós não sabemos o jeito do Senhor. Precisam olhar para nós, precisam enxergar em nós esses bons frutos. Precisam olhar para nós e enxergar em nós Jesus Cristo, através do bom perfume. Precisam enxergar em nós Jesus Cristo através da nossa fala, do nosso vocabulário, das nossas amizades, né? Das nossas escolhas, das nossas prioridades, do que nós andamos ouvindo, do que nós andamos fazendo. Aí tem gente que fala assim, eu não dei satisfação da minha vida para ninguém, sou eu que pago as minhas contas. Irmãos, mas quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a dever, não é? Porque o nome que nós carregamos não é o nome de conquistência. O nome que nós carregamos não é Santos, não é Santana, não é Silva, não é Oliveira, não é Figueiredo. O nome que nós carregamos é o nome de cristão. É o nome de um Cristo ressurreto. O nome de um Deus que se fez carne, morrendo naquela cruz, ressuscitou-se a si mesmo. Ao terceiro dia foi nos preparar lugar e deixou a promessa extraordinária: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejai vós também. Aí eu te pergunto, se o mundo olha para nós hoje, o que é que ele está enxergando? Se o mundo olha para nós hoje, ele nos reconhece como filhos de Deus? O que é que nós temos feito para ser reconhecidos como filhos de Deus? Em Jeremias 48, verso 10, olha o que o texto diz. Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente ou relaxadamente. Não podemos fazer por obrigação.
Não podemos fazer porque fomos mandados fazer. Isso não é característica do Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que se nós fizermos só o que nos for mandado fazer, nós somos servos inúteis. Irmãos, se nós somos servos inúteis, pode ser que nossos dias estão aceleradamente abreviados, contados. Porque se nós somos inúteis, quer dizer que nós não servimos para nada. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter boa vontade, nós precisamos ter amor. E eu costumo dizer assim, por exemplo, essa porta estava com fechadura ruim. Não falei nada. Júnior chegou aqui, vamos mexer, consertou, pronto. Aí, alguém olha e diz assim, puxa vida, tem determinada coisa lá no chão, e tem dias que esse negócio está lá no chão e ninguém pega. Tem dias que essa janela está aberta, ninguém fecha, misericórdia. Gente, talvez não pegou, talvez não fechou, porque não viu. Se você viu, Deus mostrou para você. Se você viu, Deus está te chamando a atenção. Deus está dando a oportunidade para você ser útil. Não espere mandar, não. Isso não faz parte do meu cargo. Isso não faz parte do que eu faço. Isso é obrigação de outra pessoa. Não estamos falando de obrigação. Estamos falando de amor. Estamos falando de disposição. Estamos falando de vontade, de fazer, de resolver. É isso que nós precisamos fazer. Essa é uma das características de que as pessoas, quando olharem para nós, vão reconhecer em nós que nós somos filhos de Deus. Que nós somos úteis para o seu reino, para o seu trabalho, para a sua obra. Então, primeiro, conhecermos os filhos de Deus pelos seus frutos. Segundo, os filhos de Deus buscam e esperam com paciência a recompensa do Senhor. No Salmos 40, apenas dos versos 1 a 3. Salmos 40, verso 1 a 3. Olha que texto lindo. Diz o salmista Davi: esperei com paciência no Senhor. Pausa. É fácil esperar? Irmãos, não é fácil esperar. Nós somos uma geração imediatista. A gente quer tudo pronto e quer para ontem. Eu estou aí fora com 2 vasos de jabuticaba. Uma característica, não soube esperar, já comprei as mudas enxertadas. Vou esperar um bocado de anos para dar frutos, se eu sei que o enxerto ele vai vir rápido. Peguei esse vaso, coloquei dentro essa muda, coloquei dentro do vaso. Isso já tem uns 3 anos. Olha como é que o Senhor faz as coisas. Eu nem sabia que vinha embora cativa. Mas veio um pensamento em meu coração, em minha mente, que passou assim, ó, e se eu for embora, esse negócio estiver plantado no chão? Desse jeito. Eu vou plantar no vaso. Plantei no vaso. Aí, e estava num terreno paralelo. Né? Tem um terreno principal da casa, e passa uma portinha, tem outro terreno, que dá acesso também à igreja. E essas 2 mudas estavam nesse outro terreno. E o Senhor não me deixou esquecer. A gente rastando, catando tudo. Aí uma irmã lá de Catinha falou assim, pastor, cheguei e falou assim, pastor, carrega tudo, não esquece das plantas não. Desse jeito, eu lembrei das plantas. E está aí, dando fruto, os irmãos, mandando ele os frutos, né? Hoje a irmã falou assim, pastor, e aí? Ainda há frutos de sua plantação? Não, quando eu cheguei, não tinha mais não. Toda vez que eu passava, eu arrancava um. E olha que coisa, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, então, olha o que o texto diz. Esperei com paciência. Com paciência no Senhor. Nós não sabemos o tempo que Deus vai fazer as coisas que precisam ser feitas em minha vida, em sua vida, individualmente, na vida de sua família, na vida desta igreja. Deus não sabe o tempo das coisas. O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Por isso precisamos clamar ao Senhor. Por isso precisamos nos colocar diante do Senhor, do altar do Senhor. Aí o texto diz, olha, esperei com paciência, e não foi em vão minha espera. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você já imaginou Deus se inclinando para você? Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, que privilégio. E esperei com paciência. Agora tem que esperar, não.
Às vezes a gente tem uma causa que a gente julga importante. Falei isso em Catiba algumas vezes. Às vezes a gente tem uma causa que a gente julga importante e começamos a orar por aquilo. Com uma semana nada acontece, a gente para e diz assim, olha, deixa quieto. E a gente quer que Deus responda. E a gente quer que Deus faça. Mas o que acontece? Se em uma semana eu desistir antes de Deus me responder, talvez aquela causa não era tão importante para mim. Eu desisti antes da hora. Eu desisti antes do Senhor responder, eu desisti antes do Senhor falar, eu desisti antes do Senhor dizer sim ou não, mas eu desisti. Mas grave isso em seu coração. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Amém. E mais, e ouviu o meu clamor. Às vezes a gente ora hoje, e sobre o mesmo assunto, ora daqui 2 dias, 3 dias. Isso é uma oração. O clamar é diferente, né? O clamar, pode buscar lá no Aurélio, eu falei na quarta-feira essa palavra aqui. O clamar é chamar insistentemente pela atenção de alguém. Citei sobre este assunto o juiz iníquo. Ele disse, não tem homem algum nem a Deus, mas pela insistência dessa mulher eu vou acudir essa mulher, eu vou responder essa mulher, para que ela não me perturbe mais. Irmãos, Deus gosta, a gente põe aspas nesse ser perturbado, porque é prazer de Deus. Deus gosta que a gente pare tudo que está fazendo para orar. Deus gosta que a gente deixe as nossas amizades um pouquinho de lado muitas vezes, para falar com Ele, para gastar tempo com Ele. Será que nessa noite tem alguém que gastava mais tempo com Deus do que está gastando ultimamente? Nós precisamos evoluir, não retroceder. Evoluindo, nós vamos ser conhecidos e reconhecidos como filhos de Deus, né? O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas eu saio de casa sem pedir que o Senhor fale comigo. Eu vou para a igreja como que eu estou indo para qualquer outro lugar, encontrar alguém sem propósito, encontrar alguém sem um desafio pessoal, sem um desafio particular. Tudo que fala, tudo que eu ouço, eu lembro de alguém, nunca lembro de mim, né? Tudo que se fala, eu lembro do pecado de alguém, não lembro dos meus pecados, e não puxo isso para a minha vida. É comigo que Deus quer falar, é comigo. Se Deus falar com o outro, amém, graças a Deus, mas eu estou indo buscar para mim, eu estou indo buscar para mim. A salvação é individual, a busca é individual, salvação é ato. No momento que você fala, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. No momento que você fala, eu reconheço os meus pecados, perdão, Senhor, pelos meus pecados, entre em minha vida, me salve, eu necessito de Ti. Está salvo, sendo feito de coração, imediatamente seu nome está sendo escrito no livro da vida. Mas a santificação é um processo, e é um desafio para os irmãos dessa igreja, e um desafio para os irmãos de outras igrejas que estão representados aqui. Ter paciência com novos convertidos. É um processo. Processo demanda tempo. Processo, como já disse, é processo. Depende do processo, depende do tempo, para que ele evolua, para que ele não fale mais algo que falava, para que ele não faça mais algo que fazia. É isso, é amor, é compaixão, é cumplicidade, é orar, é abraçar, é aconselhar, é amar, é temperar as palavras, é estar junto. Muito mais do que ser igreja, meus irmãos, eu estou desafiando os amados nessa noite a sermos família. Família do Senhor. Você tem problema em sua família? Quem é que não tem, não é? Por quê? Intimidade. Quanto mais tem intimidade, mais tem liberdade. Quanto mais tem liberdade, mais tem facilidade de falar. Já viu que aí fora a gente tempera mais as palavras do que com dentro de casa? Já viu? A gente é mais paciente com os que estão de fora do que com os que estão de dentro. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo é feita de pessoas que quando se conhecem e se reconhecem como filhos de Deus, passam a ter intimidade, passam a ter alvos parecidos, metas parecidas, né? E tendo isso parecido e andando rumo ao mesmo fim, rumo ao alvo que é o Senhor Jesus Cristo, podem ter conflito no decorrer dessa trajetória. Mas é na cruz que tudo se resolve.
Né? É na cruz que tudo se resolve, é na cruz que tudo se completa. Então ame e perdoe. O verso 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha que forte. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Coisa linda. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Em Salmo 126, 5 e 6. Salmo 126, versos 5 e 6. 126, 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não é fácil de fato ser cristão. Há pessoas que acham que quando aceitam a Jesus, você pode ir no banco, que a conta está, as dívidas estão pagas. Ó, que coisa. Há pessoas que acham que quando você aceita Jesus, você pode ir para a escola fazer a prova sem estudar, você vai tirar 10. Desmantelado. 10, mantelado. A pessoa fala: ah não, eu aceito Jesus agora, então essa semana, sem dúvida alguma, casa própria é certa. Nem minha casa, minha vida. A pessoa fala: não, mas com certeza, eu aceitando Jesus hoje, aquele carro que eu tanto tenho pedido, ele não é nada demais não, um Porsche. Um Porsche, não é nada demais não, um Porsche. Vai acontecer. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, Ele não nos promete as coisas desse mundo não. Pelo contrário, Ele diz que tudo passa. Tudo passa. Mas aquele que faz a sua vontade é que vai permanecer para sempre. Antes de você querer ter um carro, você precisa ter uma garagem. Pensa aí, numa garagem desse também está guardando 2 carros. O nosso da igreja, o nosso e o da igreja. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu quero um carro. Um carro é uma família, não é? Aí você tem que pagar seguro, tem que colocar combustível, tem que dar manutenção. E Deus sabe que se você fizer tudo isso, você não vai ter o que comer, por exemplo, né? Em alguns casos. Então há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Das coisas simples às mais complexas, Deus é dono do tempo. E Deus tem sempre o melhor para nós. O salmista diz: nós temos, esperei com paciência. E aí se inclinou o Senhor para mim e ouviu o meu clamor. Coisa linda, coisa maravilhosa. Talvez você está clamando nessa noite e aparentemente ainda não foi ouvido. Saiba que se você está afinado com o Senhor, aliado com o Senhor, se você for filho de Deus, Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. E na hora certa Ele vai te responder. E você vai sentir paz com a resposta de Deus, sendo ela positiva ou sendo ela negativa. Você orou, você pediu, você colocou diante do Senhor, você esperou no Senhor, você queria muito um sim, Deus disse não. Você vai ficar triste, mas você vai ficar triste com paz. Você queria muito não, Deus disse não, mas é assim. Você vai ficar triste, mas você vai ficar triste com paz, porque você sabe que você serve a um Deus que vê muito além, que conhece todas as coisas. Então, descansa o seu coração na presença de Deus. Terceiro, os filhos de Deus buscam de alma e creem que Deus proverá. Nos Salmos ainda, deixa marcadinho aí nesse que nós estamos, 126, deixa marcadinho que a gente vai voltar agora. Abra lá nos Salmos 42, Salmos 42, versículo 1 e o verso 2, a parte A. Diz lá: como o servo ou corça, em outras traduções, brama, anseia, busca pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, o local em que essa corça mais se desenvolve é na água. É o local onde muitas vezes ela encontra maior agilidade, maior facilidade para escapar dos seus predadores. O salmista faz essa comparação. Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eu preciso suspirar pela presença de Deus,
Porque na presença de Deus eu estou resguardado dos meus predadores. Na presença de Deus eu estou guardado, eu estou preservado contra as astutas ciladas do diabo. É na presença de Deus que eu tenho maior facilidade de não cair. É na presença de Deus que quando eu me firmo nela, eu reconheço nela o lugar seguro, o lugar forte, o rochedo que nós estudamos na quarta-feira, o rochedo do Salmo 18. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queridos, há uma sede extraordinária de algo que não tem cor nem sabor. O que é? Água. Gente, quantas vezes nós chegamos na casa de alguém, a pessoa nos oferece um suco. Você fala, não, só um copo d'água, por favor. Mas tem refrigerante? Não, só água. Mas está gelado. Eu não queria só água. Eu só quero água. Eu preciso de água. O que vai matar a minha sede é água. Eu quero água. Você já sentiu sede de água? Como é que se explica isso? Vontade de água. Um negócio que não tem sabor. Não tem sabor, não tem cor, não tem nada. Um negócio estranho. Você coloca no copo, a água está parada, você olha e acha que o copo está vazio. Um negócio. Sede de água. Sede de Deus. Deus é insubstituível. Deus tem que ser insubstituível. Né? Nós podemos substituir os líquidos. Nós podemos substituir os sólidos. Nós podemos substituir tudo que se tem. Mas nós não podemos substituir Deus. O único que fala, o único que vê, o único que ouve, o único que faz por nós, o único que se inclina em nosso favor. Imagina, o Deus que nunca falha, o Deus que nunca mudou. Se nós pararmos nessa noite para analisar as coisas do passado, quantas coisas Deus fez, irmãos, usar um homem pecador igual nós para abrir o mar, usar um homem pecador como nós para fazer tantos sinais, como o servo Elias, Eliseu, a gente pode citar tantos, né? Um Deus, irmãos, que faz do pequeno, que levanta o pequeno e do monturo é necessitado. Um Deus que olha, que diferentemente do que o mundo olha, porque o mundo olha para nós e não nos vê o que a gente tem, não é? O mundo muitas vezes olha para nós e não nos vê o que a gente tem ou o que a gente não tem. Meu pai às vezes fala que a gente é o que a gente tem para o mundo. Infelizmente o mundo nós estamos vivendo assim. Mas Deus olha para nós e enxerga. Isso para Deus é nada, porque o que nós temos foi Ele que deu. Então isso para Deus é nada. Ele olha e quer enxergar o nosso coração. Ele olha e faz um exame, uma ressonância magnética com o seu poder sobre as nossas vidas. Enxerga o que está lá dentro. É um Deus tão maravilhoso, tão perfeito, tão grande, que conhece que nós somos tão miseráveis, tão limitados, tão pecadores, que Ele nos dá um Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Porque às vezes nem a oração nós sabemos fazer, irmãos, com as palavras que precisam ser ditas. Mas nós temos um Espírito Santo, que a Bíblia deixa claro para nós em seus textos e contextos, que sem que haja uma palavra em nossa língua, oh Senhor, tudo conhece. Sem que haja uma palavra. Tem um hino que a gente canta e mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Porque Ele ouve o nosso coração. Não importa se suas palavras são bonitas, se você é eloquente, se você é simples em suas falas, Deus vê o seu coração. Deus vê a sua essência. É a sua alma que tem que falar. Porque há muitas orações bonitas de pessoas que estão afundadas e aprofundadas no pecado, que ainda não aceitaram a Jesus ainda, sabe falar tão bem. E há pessoas tão simples que, Senhor, nem ao menos ousa olhar para o céu, com as suas palavras, fala ali. Aquela mulher, irmão, só mexia sua boca. Só mexia sua boca. E o Senhor estava ouvindo a seu coração. Porque antes de mexer sua boca, ela estava com o coração no altar de Deus. Assim são reconhecidos aqueles que são filhos do Senhor, quando o seu coração está no altar de Deus. Voltando aí no Salmo, agora os 128 versos de
de 1 a 6, estamos chegando ao fim, indo já depois desse texto, o último pontinho. Salmo 128, de 1 a 6, assim: feliz aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como árvore videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Coisa linda. Em último lugar, os filhos de Deus dão crédito, abrindo os ouvidos e o coração para as instruções do Senhor. Penúltimo texto da noite. 1 João capítulo 3. Penúltimo texto da noite. 1 João capítulo 3, a partir do verso 1. 1 João 3, a partir do verso 1, fala justamente sobre os filhos de Deus. 1 João 3, a partir do verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque iniquidade, o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Olha que coisa. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Parêntese. Nós já pecamos hoje? Opa! Pensamentos, palavras, ações, ou falta dela, porque omissão também é pecado. Nós já pecamos hoje, mas você vive pecando. O pecado que você cometeu hoje, você comete todo dia? Porque se comete todo dia, você está vivendo pecando. Uma coisa é pecar, pedir perdão a Deus. O Senhor diz que quando é perdoado ali dos teus pecados, nem me lembro mais. Né? E aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não podemos ser no mesmo pecado. Persistir naquele mesmo pecado. Né? Então, fechando parênteses aí, qualquer que permanece nele não vive pecando, peca. Porque antes de ser crente, a gente é gente. A gente peca, infelizmente. Mas é pedir perdão ao Senhor e graça para ir não pecar mais. Filhinhos, ninguém vos engane. Verso 7. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Quem é praticante do pecado, quem vive em pecado, é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Será que nessa noite não é uma oração que a gente precisa fazer? Senhor, me ajude aqui em nome de Jesus. A tua palavra diz que para isso o seu Filho amado se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Desfaz, Senhor, que o inimigo tem traçado, tem feito em minha vida para que eu viva uma vida de pecado. Desfaz, Senhor. Está sendo difícil para mim, é duro para mim. Ele tem me pegado, me pegou de um jeito, está difícil, eu estou enrolado, estou enroscado, estou travado. Não tenho força, não tenho condição, tenho que ser sincero diante de Deus. Porque Jesus se manifestou para desfazer tudo isso, para desfazer essas obras. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E o último verso: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha que forte. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, é colocado no mesmo pacote aqui, ó. Quem não pratica a justiça é o quê? Injusto. Qualquer que é injusto, ou qualquer que não é justo e que não ama seu irmão, está colocado no mesmo pacote. Entendeu? Precisamos amar uns aos outros.
Os filhos de Deus precisam amar uns aos outros, dar o braço uns aos outros. A Bíblia diz chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, fazer para o outro que gostaria que fizesse a nós mesmos. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Verso 18, pulando ao verso 18 ao verso 24. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Olha que coisa. E conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que agradar à sua vista. Vivemos uma geração que só quer oração. Você convida para a igreja, às vezes ela fala assim, a pessoa diz assim, eu não vou não, mas ora lá por mim. Irmãos, eu vim embora de Caatinga depois de 15 anos, e não foi por falta de convite a algumas pessoas, algumas dessas não pisaram pela igreja. Teve um que no último culto, no dia do último culto, eu estava com o Flávio, lembra? Eu estava com o Flávio mexendo nos cocos. O rapaz estava perto da gente e falou assim, não, o pastor vai embora não. É um amigo da cidade, né? O pastor vai embora não. Eu falei, eu já fui, rapaz, na verdade eu já fui, eu estou aqui, eu fui despedido, né? Não, não vai não, pastor, vai não, vai fazer falta. Eu falei assim, não, eu passei esse tempo todo, você não foi na igreja uma vez. Que falta é essa que eu vou fazer? Aí ele, não, pastor, não vai embora não, eu vou. Eu falei, você foi, tem que ser hoje. Porque o último culto é hoje, eu vou, e ele foi. Foi um culto tão lindo, irmão Jesus, que ele chorou. Os visitantes chorando. Flávio estava lá, André, Arthur, Igor, nem Moisés, mas André, Arthur, Flávio estava lá, viram. O povo chorando, os visitantes chorando. Me abraçaram chorando. E o rapaz foi. Então, queridos, olha o que nós lemos aqui. Olha o que nós lemos aqui. Nesse versículo 23, o seu mandamento é este: criamos no nome do Filho de Deus e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos é dado. Amados, precisamos amar uns aos outros. Há pessoas que falam eu te amo quando morrem. Recebem um eu te amo que nunca vai ouvir, né? De alguém que esteve vivo do seu lado o tempo todo. Há pessoas que valorizam o seu cônjuge, seus pais, os seus filhos quando perde. Essa é uma característica do povo de Deus, dos filhos de Deus. Demonstrar amor, porque Deus é amor. Então hoje à noite, fale para quem você ama. Eu te amo. Às vezes tem alguém aqui que não ouviu ainda, com a idade que tem do seu pai ou da sua mãe, o eu te amo. Não é porque ele não te ama, é porque ele não aprendeu a ouvir, então ele não sabe dizer. Ele não sabe dizer, mas ele te ama. Sabe? Mesmo que ele não tenha dito eu te amo, ele perdeu noites te dando remédio. Ele perdeu noite, às vezes te levando no hospital, cuidando de você, comprando para você algo que você queria, o deixando ou a deixando de lado. Isso é amor. Mais do que palavras, foi ações. Chegue em casa hoje e ligue para alguém ou fale para alguém que está em casa: olha, eu te amo. Me perdoe porque há muito tempo eu precisava dizer isso. Eu preciso dizer. É uma dívida que eu tenho com você. Eu te amo. Diga, é tão bom, né? É tão bom dizer. Isso vai fazer bem para você. Ame uns aos outros. Essa é uma característica do povo de Deus. E concluindo, como filhos de Deus, precisamos ter a consciência a cada dia de quem é o grande. Consciência de quem é o grande. Conforme João 3,30, né? Porque precisamos nos santificar a cada dia, mostrando que somos de fato diferentes. E é o último texto que eu deixo com os irmãos, terminando, Apocalipse 22, verso 11 e 12. Concluo aqui. Apocalipse 22, 11 e 12.
Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém. Amados, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas há uma consequência de ser filho de Deus. E uma consequência maravilhosa é essa: ser guardado, ser amparado, ser suprido, ser protegido, ser amado, com todas as forças, com toda a intensidade, um amor incondicional. Ser filho de Deus é viver sabendo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém. Iniciamos essa trajetória com os irmãos da Moriá interinamente desde o final de setembro. Um povo que já nos é querido há muito tempo, um povo que já vem conosco aos retiros há alguns anos, um povo que eu conheci em 2000 e... Vou fazer uma conta rápida aqui, vai chegando 20 e poucos anos, né, pastor? A cabeça vai ficando meio devagar, tic-tac. Em 2000 e... Quanto? 2006? 2003? Não. 2003 para 2004, exatamente. Conhecemos irmãos em 2003 para 2004. E nosso caminho se cruzou ali, descruzou de novo, veio o pastor Gilberto. E eu recebi da parte de Deus, através da boca do pastor Gilberto, não sei nem se ele vai ligar, no dia da posse, como interino, que é aquela palavra que desafiou meu coração, naquela reunião nossa aqui de posse, quando ele disse assim: foi Deus quem o chamou para cá. Então, recebo da parte de Deus essa missão, com muito temor e tremor, e o amparo das orações dos irmãos, porque tudo que se faz sem compromisso é mais fácil de ser feito. Ou seja, não vai ser fácil, vai ser difícil, porque nós vamos fazer na dependência de Deus, com o compromisso que precisamos ter a um Deus que é santo e soberano sobre tudo e sobre todos a cada dia. Amém? Amém. Queridos, fica o nosso abraço mais uma vez a todos os visitantes nessa noite. Uma alegria tê-los aqui. Fui pego de surpresa, igual vocês também. Daqui eu já estou vendo coisa gostosa ali atrás, coisa bonita, né? O povo de Deus é assim, é um povo festeiro, né, pastor? Um povo que pode pegar em jejum e sai alimentado, física e espiritualmente. Eita glória! Então que Deus abençoe os amados irmãos, aqueles que estão morando em cativa, se ainda não se firmaram em igreja, morando em conquista, aqueles que não se firmaram em igreja nenhuma ainda, as portas estão abertas, vocês estão convidados, vocês estão convocados a estar conosco, aqui adorando esse Deus maravilhoso, vindo, voltando, vindo, ficando, trazendo mais um, mais dois. Vai ser uma bênção ter vocês aqui, tá bom? E se depender de eu convidar de novo para você voltar, já estão todos convidados em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, encerrando. Pois não, não é? Eu pedi a palavra aqui só um momentinho, que foi me dada uma missão aqui agora no final do culto. Pastor Fábio falou, né, que está assumindo interinamente agora a igreja, ou efetivamente, e coincidentemente, né, esse mês também foi o aniversário dele, né, dia 12, os 20 e poucos anos que o senhor falou. Isso. Então, 20 e poucos, não vou achar que é 20 e muitos. A igreja gostaria de entregar uma lembrancinha, né, é singela, mas é de coração. A gente gostaria de parabenizar, né, por mais um ano de vida na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. Que cada dia mais o Senhor se sinta motivado, né, em continuar nessa missão de proclamação do nome de Deus. E que o Senhor esteja cada dia mais repleto mesmo da presença do Senhor, juntamente com sua família.
Toda a Igreja Moriá acolhe, né, você, juntamente com sua família, com muito amor, muito carinho. Parabéns. Olha que coisa, foi falado hoje de manhã, né? Alguma coisa dentro da EBD, pastor Wilson, falando isso, que alguém falou alguma coisa de programações, dia do pastor, não sei o que, de aniversário do pastor. Eu falei, irmãos, eu acho que eu vou no cartório ver se eu consigo mudar a minha data de nascimento, porque eu sou de 2 de janeiro, porque não é que eu estou de férias. Olha, deu certo. Eita, agora. Brincadeira, meus amados. Deus abençoe pelo carinho, viu? A gente já chega assim. Chegou um casal depois aí, né? Pronto. Como é o casal? Meu nome? Jackson aí? Jazier. Pronto. Conhecido de quem? Júnior? É o que, Júnior? Seu? Conhecido de Nova York para ajudar a gente na oficina, a gente mexe com o sistema que a gente usa lá Olha aí. Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos, voltem sempre. Uma alegria ter vocês aqui. Vocês completaram o brilho essa noite, tá bom? Deus abençoe. Meus amados da Igreja Moriá, Deus abençoe pelo carinho, viu? Pelo cuidado. Me sinto abraçado e nos sentimos recebidos, bem acolhidos pelos irmãos. Uma alegria muito grande aqui. Então, antes da oração final, nós vamos cantar o último louvor. Logo após a gente ora, encerrando o culto. Deus é bom o tempo todo. Ei. Amém. Vamos cantar a bondade de Deus. Os irmãos dos congregados da Igreja Batista Moriá, no final do culto, tem um painel lá atrás, provisoriamente está sendo colocado o nome e sua data de aniversário, tá? Então, se você ainda não colocou seu nome lá, faz isso, por favor, para depois a gente fazer um painel mais definitivo, mais bonitinho e tudo certinho com as datas. Declara ao Senhor.
Te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor já faz em nossas vidas e por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer, porque nós cremos nos teus pensamentos sobre as nossas vidas, que é pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, ó Deus, e fazer obras maiores do que nós imaginamos. Coisas que a nossa mente não alcança, o Senhor já tem preparado para o teu povo. Que nós possamos estar com os nossos corações contritos diante da tua presença, alegres, esperançosos, animados, reanimados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque para a glória do teu nome e para a alegria nossa, nós temos essa presença constante e residente em nós. Ó Deus, muito obrigado, porque nesta hora o culto se encerra, mas a tua presença nos acompanha todos os dias da nossa vida. Nessa hora alguns vão para bairros diferentes, mas o Senhor irá com todos, porque o Senhor prometeu ao teu povo: estarei convosco todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque logo mais nós vamos dormir, vamos deitar e dormir em paz, e se o Senhor não voltar ou nos chamar antes, vamos acordar, porque o Senhor há de ter nos sustentado. Colocamos a nossa semana diante do teu altar, na tua presença, tudo que está emperrado, Senhor, tudo que está amarrado pelas circunstâncias, muitas vezes também criada pelo inimigo, que o Senhor, com teu poder, com tua graça, com tua misericórdia, com tua glória, esteja desfazendo estes laços, Senhor, para que nós possamos receber do Senhor o melhor e a resposta, porque a resposta do Senhor é a melhor e a última, a que nós esperamos para as nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares. Abençoe cada visitante, abençoe cada irmão, cada filho teu nesta noite aqui, cada família aqui representada. Que a tua graça, a tua paz, a tua glória, a tua majestade se manifeste em nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, a cada dia estar em tua presença juntos, aguardando a volta do Senhor Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares. Mais uma vez nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.